Oi, concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Daiane, servidora pública no município de Montes Claros, especialista em saúde da família e saúde pública, e estou aqui dando as aulas de legislação do SUS. E vamos dar continuidade à Lei 8.080. Sim, aquela lei que eu falei com vocês que é bem pequenininha, só que não, né? Aquela lei que é bem grande, tem várias páginas, mas que a gente vai saber e entender essa lei na ponta da língua, tá? Então, vamos dar continuidade na aula para a gente entender e memorizar e não errar a Lei 8.080, que é uma das leis que mais caem em concurso. Vamos lá? Na última aula, a gente leu não, né? Eu expliquei para vocês toda a Constituição até o artigo 5. Hoje nós vamos falar do artigo 6 para frente, tá? Então, aqui, a partir do artigo 6, nós viemos aqui falar do campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Em alguns concursos vão falar campo de atuações, mas na maioria deles, e foi o que eu coloquei de vermelho, nós vamos chamar de atribuições. Aí vai lá, quais são as atribuições do SUS? Normalmente é assim que está em prova, tá? E cai muito pedindo as atribuições do SUS. Então, são várias as atribuições, e aí a gente vai tentar entender da melhor forma para memorizar também da melhor forma. Então, eu começo do 1, falando que é uma atribuição do SUS a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e saúde bucal. Aí vocês vão achar que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, falando saúde bucal. Estou, mas não fui eu que puxei. Por que está de vermelho aqui? A saúde bucal, ela não estava dentro de atribuições do SUS, tá, pessoal? Ela foi incluída depois. Então, por que eu tô colocando isso aqui de vermelho? Os concursos, eles gostam muito de trazer informações atuais. Então, de pegar aquelas questões, a lei foi lançada em 2022, e aí vocês vão ver que tem leis em 2022, e aí eles gostam de cobrar. Então, pode ser que eles vão falar dessas atribuições que eu estou falando agora e vão excluir a saúde bucal, achando que vocês não estão sabendo que saúde bucal foi incluída. Mas vocês estão sabendo que saúde bucal foi incluída. Então, tá bom. As atribuições do SUS. Executar serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e saúde bucal. Deu para entender isso aqui? Não, não deu. Tá. Por que não deu? Se eu não sabe o que é isso, nós vamos falar mais à frente. Segura essa informação. Nós vamos detalhar cada um desses tópicos. Mas antes de detalhar cada um desses tópicos, vamos entender primeiro, terminar de falar das atribuições do SUS. Quais são as outras? Porque nessa seria muito fácil. Por que Carla está falando tanto dessa lei 8.080, sendo que é isso? Não é só isso. Vamos para as outras várias atribuições. Então, além disso aqui, vamos para o número 2. Eu já até dei spoiler do tanto que tem, né? Mas vamos lá. Então, também é uma atribuição. Vou anotar aqui na frente, ó. Anotem. Também é uma atribuição do SUS. E as atribuições. A participação na formulação, na política e na execução de ações de saneamento básico. O que quer dizer isso aqui? Que o SUS ele vai formular a política e executar as ações de saneamento básico. Então, o SUS está diretamente ligado ao saneamento básico. Ó, gente, deixa eu dar uma dica boa para vocês aqui. Sabe aquele povo que vem falar muito mal do SUS? E eu sei que tem muitos, e você pode ser um deles. E sabe do outro lado que tem aquele povo que vem defender, mas o SUS não é só isso? Vocês vão lembrar das atribuições. Quando alguém chegar e falar isso, você vai falar, não, das atribuições. Quais são as atribuições? O SUS não é só hospital, o SUS não é só postinho. Aí vocês vão lembrar assim, o que mais que é o SUS? Saneamento básico. Então, a formulação de política e executar ações de saneamento básico é a atribuição do SUS. Certo? Então, vamos entendendo aí, porque aí eu vou ligando uma coisa com a outra que talvez, na hora da prova, você lembre assim,
Peraí, a professora Carla falou que o SUS não é só isso, tem outras atribuições. Então, já estou dando a dica da formulação da política e execução de ações de saneamento básico. Certo, certo. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, né, ele vai ordenar os recursos humanos na área da saúde, certo? Aqui no RH, os recursos humanos, tá bom? Também é a atribuição do SUS a vigilância nutricional e orientação alimentar. Sabe aqueles rótulozinhos que você pega que tem lá a tabela nutricional? Sim, é o SUS. Então, a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Então, agora eu tô sendo aquela pessoa chata que quando uma reclama do SUS, a outra vem falando, mas o SUS não é só isso. Estou sendo eu aqui agora para você, na hora da prova, lembrar que o SUS não é só hospital e postinho e lembrar disso aqui, tá bom? Aí quando te perguntar lá o que é a atribuição do SUS, você vai saber, tá bom? E mais, professora? É só isso que é a atribuição do SUS? Tem mais, gente. São muitas. Calma-se. Vou até sair aqui para ficar só o slide, tá? A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, tá. O SUS também está na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, certo? Então, eu estou aqui, ó, circulando as palavras-chave das atribuições do SUS, tá? Aí, se vocês quiserem acompanhar dessa forma, vamos lá. O que mais que é a atribuição do SUS, professora? A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse da saúde, além de participação na sua produção. Essa também é outra atribuição que cai bastante, tá? Eles colocam exatamente essa frase. Assim como eles colocam as outras e jogam no meio uma que não tem nada a ver. Então, vamos lá. Também a atribuição do SUS formular a política de medicamentos, de equipamentos, de imunobiológicos e de outros insumos que são de interesse da saúde. E participa também na produção desses medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, tá? Tem mais atribuição do SUS, professora? Tem, gente. Não acaba por aí. O que mais que é de competência? O que mais que é de atribuição do SUS? O controle e a fiscalização de serviços, de produtos e de substâncias de interesse para a saúde. Então, ele vai controlar, fiscalizar os produtos de interesse da saúde, tá ok? Entendido? Controlar, fiscalizar produtos e substâncias que é de interesse da saúde. Né? Então, assim, a vigilância sanitária, por exemplo, que vai verificar, vou dar um exemplo aqui. Antigamente, não sei se vocês já sabem, mas antigamente, por exemplo, não podia se usar aquelas bisnaguinhas. Hoje também não pode, mas enfim, usar aquelas bisnaguinhas por causa do risco à saúde, contaminação de salmonela, tal. Então, controlar e fiscalizar aquelas bisnaguinhas, por exemplo, é uma competência do SUS, é uma atribuição do SUS. Por quê? Aquilo ali pode dar uma infecção, então é de interesse para a saúde. E várias outras coisas que, né, a vigilância sanitária, ela fica, né, ela fica de olho, ela fica fiscalizando, ela fica controlando, tá bom? Aqui entra basicamente a mesma coisa, né? A mesma coisa assim, fiscalização e inspeção de alimentos. Então, aquelas empresas de alimentos também, o SUS vai lá inspecionar. Tem um órgão específico para isso, claro. Água e bebidas para consumo humano. Então, tem uma fiscalização dessas bebidas, né, para consumo humano. Também de alimentos, certo? A participação no controle e na produção de transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, ele vai controlar e fiscalizar a produção, transporte, guarda e utilização de substâncias, tanto de produtos psicoativos tóxicos quanto os radioativos, tá? Psicoativos, vírgula, tóxico e radioativo, tá? Se ficou aparecendo aí, talvez é um som. Não é. O que
Mas, então, vai ter mais coisa, vai ter mais coisa. Além disso, incrementar, né, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o SUS vai ajudar nessa parte também do desenvolvimento científico e tecnológico. Um exemplo que a gente pode colocar aqui recente também é a vacina da Covid, por exemplo, né, que foi um desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o SUS ele pode entrar incrementando, adicionando, tanto em termos de RH quanto em termos de verba, para ajudar a desenvolver. Nessa época, a gente precisaria, por exemplo, de uma vacina. Então, o SUS pode ajudar nesse desenvolvimento científico e tecnológico. Mas não só nisso, eu só dei um exemplo. Tudo que está relacionado com o desenvolvimento científico e tecnológico, o SUS ele pode dar esse incremento, essa ajuda, pode acrescentar. Entendido? Além disso, a formulação e a execução da política de sangue e seus derivados. Então, entra aqui, por exemplo, o Hemominas, então, aqui, né, em Montes Claros, em Minas Gerais. Ele vai formular e executar a política de sangue e seus derivados. Então, fica a cargo, né, do SUS. Formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicação. Então, vamos lá. Formular, vocês estão vendo que tem muito formular, executar, fiscalizar, controlar. Sim, tem bastante essas palavras nas atribuições do SUS, né? Informações, a política de informação e assistência toxicológica. Então, assistência toxicológica, desculpem. E de antídotos e medicamentos para intoxicação, tá? Certo? Então, tudo isso aqui é a atribuição do SUS. Então, pessoal, lembra que eu falei com vocês que o SUS tem várias atribuições? Então, é isso. Essas atribuições, elas são extensas, são grandes e normalmente caem em prova. Então, assim, o que funciona? Tem gente que é bom de memorizar e tem gente que é bom de entender. Eu acho que a melhor forma é a gente entender. Então, vamos tentar entender o que é o SUS e o que é a atribuição do SUS. Eu dei o exemplo aí, brincando, né, dessas pessoas que ficam falando, o SUS também está relacionado com saneamento básico, enfim. Entender que o SUS é isso tudo já vai te ajudar na prova, certo? E aí, então, no artigo 6, vem trazer essas atribuições e esse campo de atuação tão amplo que é o SUS. Entendido? E aí, eu vim aqui agora, depois que a gente falou dessas atribuições, lembra desse slide aqui que eu falei da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica e da saúde do trabalhador? Agora, e isso aqui também está na Lei 8.080. Ela vai falar o que é a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a saúde do trabalhador. Então, vamos entender o que é cada um aqui agora? Já que a gente já entendeu as atribuições, vamos entender o que é. A vigilância sanitária são um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção de circulações de bens de forma direta ou indiretamente e que essas se relacionem com a saúde e compreendidas em todas as etapas e processos da produção ao consumo e também da prestação de serviços de interesse da saúde, que podem se relacionar de forma direta ou indireta com a saúde. Vamos entender isso aqui, né? Que a lei é isso. Eu fiz esse mapinha para ver se fica mais fácil de entender. E aí, vocês viram que eu coloquei aqui no meio de vermelho, né? Que essa parte é a que mais cai. Tá. Lembra que eu falei com vocês? Que a vigilância vai lá e vai investigar, por exemplo, o molho. Lembram disso? Então, a vigilância sanitária é um órgão que a função dela é eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde. Então, lembra que eu falei, se esse molho estiver contaminado com uma salmonela, por exemplo, vai dar um problema na saúde, não só de indivíduo, mas pode ser na população? Então, é competência, é vigilância sanitária ir lá e prevenir isso, tá? Então, ela entra aqui na prestação de produção e circulação de bens, quanto da prestação de serviços de interesse de saúde, quanto do meio ambiente.
Por que do meio ambiente? Eu vou dar exemplos, tá? A gente vai exemplificando, porque eu não sei vocês, mas eu acredito que você conseguir ligar a matéria com um exemplo, consegue lembrar melhor. Então, vamos lá. Por que do meio ambiente, professora? Às vezes pode acontecer, por exemplo, contaminação de águas com fezes de algum contaminante, verme, alguma substância contaminante. E aí, se contaminar essa água com verme, por exemplo, pode acontecer a contaminação das pessoas. Então, a vigilância sanitária ela vai estar no meio ambiente, ela vai estar na produção e na circulação de bens. E nessa circulação de bens, eu falo de todas as etapas, tanto do processo, quanto da produção, quanto do consumo de alimentos, ou de bebidas, ou de tudo que relaciona à saúde, tá? Inclusive vacinas, por exemplo, né? A vigilância sanitária também tem que saber, as vacinas estão na temperatura adequada? Então, a vigilância sanitária é um órgão muito amplo. E da prestação de serviços de interesse da saúde. Como eu disse, a vacinação, por exemplo, né? Tá numa temperatura adequada, tá ok? Tem que fazer esse controle, tá? Porque essas coisas influenciam a saúde. Então, tudo no meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços que são de interesse da saúde, que vão estar ligados com a saúde e que podem causar problemas é a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária vai prevenir, tá? Vamos colocar aqui, prevenir problemas de saúde. Deu para entender o que é a vigilância sanitária? Tudo que pode causar um problema de saúde decorrente do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse público, a vigilância sanitária vai entrar para eliminar, diminuir ou prevenir riscos na saúde. E também intervir em casos de problemas, tá? Entendido vigilância sanitária, né? Entendi. E a vigilância epidemiológica. Esse é mais difícil, né? Porque vigilância sanitária, vocês já escutaram várias vezes o termo. Vigilância epidemiológica, vocês já escutaram? O que é? É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes, tanto da saúde individual quanto da saúde coletiva, tá? E ele tem por finalidade recomendar e adotar medidas de prevenção, de controle de doenças ou de agravos, tá? Então, a vigilância epidemiológica ela vai estar muito relacionada com o conhecimento e com a detecção, certo? Vamos dar exemplo, porque eu acho que exemplo é a melhor forma de entender. Lembra na época do Covid que saiu aquele quadro? Tantos Covid, tantos casos, tantos mortos, tá? Ali era a vigilância epidemiológica. Fazendo o quê? Primeiro, o conhecimento. Eles estavam conhecendo a população. Está tendo quantos casos de Covid? Quantos estão com morte? Então, ali é o conhecimento. E também a detecção, né? Detectando. Está tendo tantos casos de Covid, tantos estão indo na óbito, por exemplo. E prevenir. Então, prevenir qualquer mudança nesses fatores. Então, houve um aumento dos casos de Covid. E aí, o que nós vamos fazer? A vigilância epidemiológica é isso. Nós vamos fazer a prevenção, o controle da doença por várias. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vamos dar outro exemplo aqui. Dengue. Tem alta, né? Vamos falar da dengue. Primeiro, a vigilância epidemiológica ela vai ter o conhecimento. Está tendo um aumento de dengue em Montes Claros. Ok, está tendo um aumento de dengue. Aí ela vai detectar. Onde está tendo aumento de dengue? O que é esse aumento? Quantos casos são diagnosticados? Então, vai fazer a detecção, certo? Detectou. E a partir de aí, ela vai prevenir qualquer mudança. Então, ó, tá tendo um aumento na região sul de Montes Claros, por exemplo, e a gente tem que prevenir, né, qualquer mudança. Como que a gente vai prevenir?
através do conhecimento e da detecção, tá, gente? Então, se a gente já conheceu e já detectou, então a gente vai recomendar e adotar medidas que vão prevenir, controlar a doença ou seus agravos. Vi que teve um alto, olha, o foco maior está vindo no, vamos colocar, no sul de Montes Claros, na região sul, exemplo. Então, nós temos que fazer uma prevenção muito forte no sul de Montes Claros, não excluindo os outros, mas para ver o que está acontecendo. Vamos fazer campanhas ali na região, vamos pedir a população para retirar o lixo, vamos passar com o carro, com aquele fantasma de solta, que eu esqueci o nome, mas enfim, vamos fazer isso para quê? Para controlar a doença e evitar que o que está lá no sul se agrave nos outros. Então, isso é a vigilância epidemiológica. Deu para entender? E aí, por último, a gente entra naquela saúde do trabalhador. O que é a saúde do trabalhador? São ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Então, vai unir os dois, certo? Deixa eu tirar aqui. Isso. Vai unir os dois para a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Então, é o que a gente falou relacionado com a saúde dos trabalhadores, certo? Para quê? Para recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. Lembra, nas últimas aulas eu falei da importância do trabalhador para a economia? Então, eles são preocupados com a saúde do trabalhador, gente, são mesmo. Então, vai diminuir riscos, agravos advindos das condições do trabalho. Então, o que nesse artigo 6, no inciso 3, traz falando? Que é através da assistência vítima de acidente no trabalho. Então, eles vão dar assistência às vítimas de acidente de trabalho. Eles vão controlar os agravos à saúde no processo de trabalho. Eles vão fazer a normatização, fiscalização, extração, transporte e distribuição de substâncias, produtos e máquinas que apresentem riscos à saúde do trabalhador. Então, assim, o que apresenta risco à saúde do trabalhador, ele tem que ser normatizado, ele tem que ser fiscalizado, ele tem, dependendo do que for ser extraído, ele tem que ser transportado e distribuído de uma forma que não cause risco à sua saúde. Certo? Outra coisa, a avaliação do impacto das tecnologias da saúde do trabalhador, informações ao trabalhador, também dessas informações, e participar na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde ao trabalhador, certo? E aí, gente, vem nesse artigo 6, aí vocês estão olhando aqui, ó, incluídos em 2003. Então, eles foram incluídos muito depois. Lembra que essa lei foi de 1990? Olha o tanto que demorou para incluir esses. Então, eu trouxe eles aqui, eles são os mais importantes? Não, mas eles são um pouco recentes, não muito, claro, mas são recentes. E por isso, esse aqui mesmo não foi em 2013, foi depois. Então, o que se trata o artigo 6, inciso 4? Que entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade que visem garantir tanto a promoção em todos os níveis de complexidade que visem garantir a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica individual e coletiva inseridas no contexto da integralidade da atenção. Então, lembra que eu falei com vocês que a saúde bucal foi incluída depois? Então, assim, é bom saber que a saúde bucal ela foi incluída para promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica depois, tá? E não foi lá no início da lei. Esse aqui foi bem recente. E no inciso 5º, entende-se por assistência toxicológica a que se refere ao inciso 12 do caput desse artigo, o conjunto de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrente das exposições a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. Então, esse também foi incluído depois, para vocês saberem que existe, tá? Mas não é um que cai tanto. E no inciso 6º, a
diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, tá? Então, é obrigatório, cadê? Obrigatório ter essa lista de medicamentos, com atualização quinzenal, de forma acessível a toda a população. Certo? Deu para entender? Bem simples essa daqui também. Trouxe porque foi incluída depois, tá? Não estava originalmente na lei. E aí pode ser que esteja em uma questão ou outra falando sobre isso, tá? Gente, então, o que é que eu tenho a dizer? Essa foi a segunda parte da lei, tá? Então, nós entramos na segunda parte da lei. E nessa segunda parte também é uma forma que eu tento trazer de uma forma mais leve, mais tranquila, que são muito importantes, são as atribuições do SUS. É uma matéria que ela é muito cobrada em provas, aquelas atribuições, e é bom que a gente entenda. Tentem fazer da forma como vocês acham melhor, tá? Tem gente que vai achar melhor fazer, ligar, fazer links, escrever, enfim. Enfim, gente, é interessante a gente criar estratégias para tentar memorizar e entender. Entender até que é a parte mais tranquila. Eu estou aqui para ajudar vocês a entender essa lei 8.080 da melhor forma. Mas realmente são muitos pontos que se devem, que caem, né, nessa prova. E aí é interessante a gente saber dos principais. E até agora foram pontos muito importantes. Dentre eles ali, aquelas atribuições. Então escrevam, anotem e memorizem essa parte. É uma lei que, quando cai legislação do SUS, em termos de legislação do SUS, como eu disse, é realmente a mais cobrada. Então, a gente precisa, assim, saber dela, mesmo sabendo que ela é bem grande, bem extensa, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Aquela diquinha que eu sempre dou. Finalizou a aula, pegue essa parte da legislação, leiam e vamos fazer exercícios, tá? Aí, após os exercícios, a gente vai conseguir entender e memorizar melhor. Essa é a forma mais fácil, mais tranquila de fazer isso. Combinado? Entendido? Então é isso. Bons estudos, conceitos e conceitas. Eu aguardo vocês nas próximas aulas de legislação do SUS. Até mais.